O Banco do Brasil se tornou um dos principais ativos distribuidores de dividendos em todo o país. Isso porque o banco não para de crescer e bater recordes, tanto em sua rentabilidade como também lucro, e, consequentemente, por ser uma estatal, continua sendo negociada a múltiplos de preço muito descontados. Isso gera uma combinação perfeita para a carteira dos investidores, que consegue comprar agora uma ação muito barata, de qualidade, e consegue distribuir dividendos muito poderosos. Por isso que nesse vídeo nós vamos entender um pouco mais sobre a operação do Banco do Brasil, o que a tornou um banco tão preferido, né, por grande parte dos investidores, e se de fato ela consegue continuar distribuindo essa quantidade de dividendos para os próximos anos. Eu sou o Gabriel Bassuto, sou especialista em renda variável e analista-chefe de ações para o Simpla Club. Se você gostar aqui desse conteúdo, considere se inscrever no canal, dá um like nesse vídeo, assim que você pode ajudar a crescer e a poder distribuir esse conteúdo para mais investidores. Antes de entender um pouco mais sobre a operação do Banco do Brasil, vamos conhecer um pouco mais sobre o Simpla Club, que é a primeira e a maior casa de análise totalmente focada em perfis de longo prazo para investidores buy and hold. Ao todo, nós temos rankings diversificados, seja de ações, fundos imobiliários e também ações no exterior, ETFs e REITs, com portfólio de mais de 250 ativos. Então, nós hoje temos o maior acompanhamento de ativos em todo o mercado financeiro, justamente para que você consiga investir de uma forma simples, prática, gastando apenas 10 minutos do seu tempo por mês. Isso tudo com a recomendação de toda uma equipe de analistas que está todo momento ali atento às negociações do mercado, que de fato podem representar boas oportunidades de investimento. Então, eu te convido a fazer parte do Simpla Club, se juntando a milhares e milhares de membros que diariamente compartilham suas dúvidas conosco, vem investindo com muito mais segurança e muito mais confiança. Agora vamos conhecer um pouquinho mais então sobre a atuação do Banco do Brasil, porque é um banco que de fato sempre andou mais desconfiado por parte dos investidores, muito por causa de que é um banco estatal e, consequentemente, os investidores não gostam muito dessa operação. Mas fato é que, ao longo dos últimos anos, nós vemos uma transição sendo muito bem gerida pela sua gestão. Porque, apesar de ser estatal e muitas das vezes ter sido usado por cabide de emprego, ter sido usado por interferências políticas, o Banco do Brasil teve sim algum período em que ela não tinha resultados tão fortes quanto hoje. Só que boa parte desses problemas ficaram para trás. O banco foi evoluindo aqui ao longo do tempo, foi ganhando muito mais força, crescimento, muito mais robustez, e ainda assim aqueles velhos problemas de interferência política ficaram para trás. É verdade que, ainda por ser uma estatal, ele está sujeito a esses problemas que muitas das vezes nós não sabemos quando ou até mesmo se isso vai acontecer. Por isso ele continua sendo negociado a múltiplos de preço muito descontados. Mas ainda assim, mesmo a gente já sabendo que ele sempre vai ser um banco mais barato que outros bancos privados, mas nesse momento ele continua com múltiplos de preço abaixo até da sua média histórica, enquanto seus resultados não param de subir. Eu, inclusive, considero até o Banco do Brasil um banco menos exposto a algumas interferências políticas do que outros estatais, como o caso da Petrobras. Muito por causa de que existem outras maneiras mais convencionais para o governo interferir caso ele queira assim seguir na economia. Como, por exemplo, ele pode fazer empréstimos a custos subsidiados através do BNDES, que já foi muito usado em governos passados. Ele pode fazer sua atuação através da Caixa Econômica Federal e não precisa fazer isso através do Banco do Brasil. Porque fazendo isso através do Banco do Brasil, você tem uma governança corporativa que vai ter que divulgar as informações no mercado. Então, se o governo quer tomar alguma medida mais impopular, ele vai justamente fazer isso através de mecanismos onde ele não precisa dar tantas explicações ao público, igual ele precisa fazer no Banco do Brasil. Por isso, o Banco do Brasil costuma ser, historicamente, mais protegido, mais blindado contra interferências políticas do que outras estatais. Além disso, a gente vê que ao longo dos últimos anos, o banco vem conseguindo ter uma performance, um desempenho muito favorável, e para a gente entender o porquê ou como que o banco chegou a esse atual patamar, é importante nós conhecermos aqui um pouco mais sobre a sua operação. Antes de tudo, a gente pode perceber que o lucro líquido dele está no seu auge histórico e ainda assim o seu retorno sobre o patrimônio líquido. Algo que até muito tempo atrás o ROI do Banco do Brasil girava entre 14%, 16%, 17%. Hoje, inclusive, ele já é o melhor banco do Brasil, ou pelo menos em igual patamar do Itaú, que sempre foi o melhor banco do Brasil em termos de rentabilidade. Então, aquela diferença que existia entre bancos privados e hoje bancos públicos ainda continua existindo, mas agora os bancos públicos, no caso do Banco do Brasil, está em uma fase melhor do que Bradesco, do que Santander,
por exemplo. E parte dessa explicação está aqui na sua carteira de crédito ampliado. Porque mesmo quando a economia não vai bem, onde existe um risco muito alto, juros explodem, né? Juros aumentam de forma de forma elevada, de forma rápida, acaba que o banco consegue ser mais protegido que os demais. Porque nos outros bancos, que não tem uma resiliência tão forte igual ao Banco do Brasil, quando existe então uma explosão de juros, e juros altos durante um período muito alongado, a gente costuma perceber que existe agora uma inadimplência que vai cada vez subindo mais. E essa inadimplência vai então fazendo com que aquela carteira de crédito que aquele banco tinha comece então a perder algum valor. Porque se ele tinha emprestado um valor e ele teve inadimplência, quer dizer que aquele valor não foi pago. Então ele perdeu uma certa quantidade de ativo. E no Banco do Brasil, a gente pode perceber que a sua composição de carteira de crédito ela é muito defensiva. Uma carteira de crédito, pessoa jurídica, com quase 360 bilhões de reais, um agronegócio com quase 310 bilhões de reais, que por si só, por serem grandes empresas e agronegócio, que acaba tendo um desempenho muito forte no Brasil, isso traz uma resiliência, traz uma inadimplência muito para baixo, a média vai lá para baixo. E ainda assim, até mesmo na sua carteira de crédito pessoa física, o banco consegue encontrar características mais de proteção. Por exemplo, vamos decompor um pouco mais agora cada uma das carteiras. A carteira de pessoa física costuma ser aquela mais arriscada, porque pessoa física tem uma capacidade, na sua média, de pagar alguma conta menor do que uma empresa e consegue ter um faturamento muito maior. Então, no caso, pessoa física costuma ser mais arriscado que as outras classes. Mas até mesmo entre a carteira de pessoa física, o banco consegue ter mais proteção, porque ele empresta muito para crédito consignado, que é justamente aqueles pensionistas do INSS, funcionários públicos, que já têm a estabilidade de receita, né, de salário, consegue ser automaticamente descontado. Então, caiu o salário na conta da pessoa, já foi descontado para o Banco do Brasil o que aquela pessoa devia. Então, isso traz uma inadimplência nem reduzida. Então, até mesmo em pessoa física, o banco consegue mandar muito bem. No agronegócio, a história não fica muito para trás, porque o agronegócio tem contratos em que, se ele não pagar a sua parcela, o banco pode, então, pegar, por exemplo, parte da sua fazenda, da sua colheita, da sua safra, e pegar aquilo como se fosse um pagamento dos seus financiamentos e dos seus empréstimos, o que também traz uma proteção maior para a carteira. E já em pessoa jurídica, aqui a gente pode ver que grande parte da sua carteira está justamente em grandes empresas e, ainda assim, em parte do governo. Ou seja, grandes empresas, apesar de poderem dar calote, assim como Americanas deu ano passado, mas não é tão comum assim isso acontecer. Assim como o governo nunca vai dar calote. Então a gente pode perceber que, mais uma vez, é uma carteira super bem protegida. E começa a ficar cada vez melhor a partir do momento que a gente começa a pegar aqui agora o custo de crédito. Para o banco se financiar, ele tem um custo menor do que outras instituições. Então ele consegue emprestar aquilo a um juros dado ali no mercado, mas para ele pegar aquele capital ali do mercado, ele paga menos. Então ele empresta ao mesmo juros, mas assim ele pega a um custo mais baixo. Então o seu spread tende a ser favorável de um ponto que ele consiga ter uma rentabilidade muito boa. Obviamente, cada uma das operações, seja pessoa jurídica, seja o agronegócio, seja pessoa física, tem um spread característico, né? Quanto mais arriscado, maior o spread. Mas a forma com que o banco consegue lidar com risco e retorno é muito bem feita. Por isso ele consegue ser um banco que tem uma rentabilidade muito boa. E para comprovar essa informação, a gente pode pegar aqui agora a inadimplência de contas que já foram vencidas acima de 90 dias. Nesse caso, hoje, a inadimplência do Banco do Brasil está aí ao redor de 2,50%, enquanto a média do Sistema Financeiro Nacional, que reúne todos os bancos, como Itaú, Bradesco, Santander, Caixa, a Banco BC e por aí vai, tem uma inadimplência superior. Então, ou seja, a média do sistema é maior do que o Banco do Brasil tem. Isso mostra bastante sua qualidade. Assim como a gente também pode perceber que ele tem uma cobertura muito forte, ou seja, mesmo que tudo dê errado para ele, que venha a perder muito dinheiro, que venha encontrar inadimplências altíssimas, ainda assim ele tem uma capacidade de cobertura de crédito muito alta. Né? Ele pode perder, aí, entre aspas, 227% do que ele já foi provisionado, que ele ainda vai ter dinheiro para bancar suas operações sem sofrer bastante. Então, o que a gente vem percebendo no Banco do Brasil é que, ao longo do tempo, ele vem crescendo muito a sua carteira de crédito, ele consegue emprestar cada vez mais dinheiro para seus clientes, seja o agro, pessoa jurídica, pessoa física, ou seja, já ganha bastante no volume e ainda assim consegue controlar a sua inadimplência e essas pessoas que ele vai emprestando, ainda assim tem crescido o seu spread bancário. Então, olha só, ele ganha na quantidade de empréstimos que ele faz, ele ganha na qualidade, com o spread subindo, e ainda assim controla suas perdas. Por isso, hoje ele tem um resultado tão forte quando a gente está vendo hoje no presente. Aqui, por exemplo, nós conseguimos perceber o quanto que foi distribuído em lucros em forma de dividendos em 2022, por exemplo. Foram mais de R$ 4,14 por ação,
que corresponde a um payout em 2022 de 40%. Então, olha só, o banco teve um lucro bilionário, acima de 30 bilhões de reais, foi seu lucro recorde. Inclusive, ele está sempre reajustando, revendo as suas estimativas para cima. Então, ele sempre está vendo que ele pode cada vez mais. Ele vem tendo resultados muito fortes e distribuiu aqui 40% do seu lucro em forma de dividendos. E ainda assim, isso já correspondeu ao dividend yield ao redor ali de 10 a 12%, dependendo do nível, né, do preço das suas ações. O que já foi um dividendo muito alto, considerando a média dos demais bancos famosos que nós temos, como o caso do Bradesco e do Itaú, que sempre foram instituições muito sólidas em distribuição de dividendos. Ou seja, ele pode até mesmo distribuir mais e ainda assim ter um dividend yield muito forte para os próximos anos. Por isso, o Banco do Brasil, entre todas as demais opções, continua sendo talvez o banco mais protegido entre os bancões, uma resiliência fantástica, uma proteção realmente muito boa, ainda assim menos, não tão bom de governança corporativa, mas também não tão exposto aos riscos políticos. Por isso faz dele talvez a melhor opção em termos de distribuição de dividendos e de banco que tem múltiplos mais baratos. Agora, se você, obviamente, quer conhecer toda uma recomendação de compra completa, com um relatório completo, é só você ter acesso ao Simpla Club, onde além do Banco do Brasil já foram analisados outros diversos bancos, todos os demais bancões já foram analisados, inclusive alguns bancos também menores. Então finalizamos aqui agora a nossa live de Banco do Brasil. Espero que você tenha gostado de mais uma live desse conteúdo e que, em caso positivo, eu vou te convidar a curtir esse vídeo, tanto se inscrever no canal e também distribuir esse conteúdo para alguns amigos, investidores que também têm Banco do Brasil em carteira. Então agradeço muito a sua atenção e espero você no próximo vídeo. Valeu!